primeiro lugar, quero agradecer toda a imprensa aqui presente, agradecer aqui o Dr. Petrino, nosso advogado, que responde juridicamente aqui por todas as nossas ações eleitorais já há alguns anos, há algum tempo, né? Uma pessoa muito competente. Quero agradecer a imprensa em geral, né, pelo carinho que sempre teve com o nosso mandato e com a nossa gestão, com a nossa história política. Hoje, o que nos trata aqui hoje é um pouquinho para que a gente possa explicar para o povo da cidade de Mauá, né, a ansiedade que hoje a cidade está. A cidade hoje ela gira em um grande tempo aqui, um sofrimento muito grande, né, com todas essas indefinições, idas e vindas. E nós sabemos aqui que hoje a minha maior preocupação quanto prefeito é trazer a tranquilidade para a cidade e principalmente colocar a cidade realmente em passos largos rumo ao futuro, à modernidade, e para que Mauá, né, como no início da nossa gestão, fosse a grande referência aqui da ABC. Né? Haja visto aqui que durante os primeiros 15 meses nós tivemos aqui entre as 10 melhores cidades o maior nível de avaliação aqui do estado de São Paulo. E agora Mauá passou por 2 vezes, por 2 momentos muito difíceis. Eu falo que esse momento duro não foi a cidade, passou, minha família passou, o prefeito Átila passou, mas a minha maior dor durante todo esse momento foi com o povo da cidade. Né? Acabei vendo e enxergando programas, né, de importância pública para a cidade sendo cancelados, né, como posso dizer, como o passe livre dos estudantes, que tinha sido cancelado durante uma das passagens da então prefeita hoje, Alaide Gama, né, a suspensão também do direito da passagem gratuita também para os deficientes, né, mais uma gratuidade tirada, né, o cancelamento do café do trabalhador, que foi uma perca muito grande sofrida, né, o fechamento das portas do pronto-socorro do hospital, hoje virou novamente um pronto-socorro só de referenciado. Ele foi reinaugurado após 10 anos da nossa gestão para que ele fosse um pronto-socorro de portas abertas, hoje se tornou referenciado. Além de muitos programas sociais que se perderam, como por exemplo aqui, programas importantes na questão de mobilidade, né, o projeto Pavimenta Mauá ficou parado durante os 2 momentos que a então prefeita hoje assumiu, programas importantíssimos, né? E agora nós vemos novamente aí, né, alguns programas, né, realmente se perdendo novamente, através de um verdadeiro buraco negro, de uma gestão que não olha para o povo, não olha para as pessoas, não olha para quem realmente precisa. Haja visto aqui, né, foi uma luta de quase 2 anos, onde várias conversas de diálogo foram feitas com os educadores da cidade. Nós apresentamos aí, e sermos a primeira cidade na ABC e apresentar aqui um novo modelo pedagógico, né, de gestão pública, e infelizmente foi retirado pela então prefeita hoje, Alaide Gama, que é o Estatuto do Professor. Isso ia dar um grande passo para a cidade de Mauá. Além disso, foi fechado também um outro grande programa que Mauá era referenciado com a criação do programa Bem-Estar Animal, onde nós tínhamos ali o Poupa Tempo Animal, um atendimento descentralizado e um atendimento também centralizado dentro do Bem-Estar Animal, fechado pela então prefeita. E até a enfermaria no terminal, que isso não é luxo não, é necessidade para o usuário, para quem passa por ali, e também para os trabalhadores da empresa de ônibus, também foi fechado. Então muitas ações. Hoje acabei de ter a notícia agora que Mauá está prestes a entrar em estado de emergência na saúde pública. Nós temos mais de 50 casos de dengue já registrados na cidade, inclusive com mortes, né? Simplesmente porque o atual secretário, que assumiu há alguns dias, acabou cancelando o treinamento, né, e a organização de combate às áreas mais afetadas através dos agentes de endemias. E pior ainda, né, acabou cancelando também a ação da Secretaria de Serviços Urbanos, onde ia combater o mosquito através do Departamento de Zoonoses e Inóculos. E agora, essa semana, a gente deparou com esses números hoje nós podemos dizer que hoje Mauá, né, com todas as reservas possíveis, nós temos que ter responsabilidade, está perto de uma epidemia de dengue.
causada simplesmente pela vaidade de não dar sequência a programas importantes. Então, isso nos deixa muito triste, né? Hoje, Mauá vive um momento aí onde a população ela sente um golpe, essa é a grande realidade, um grande golpe, um golpe que não foi só um golpe político, se pudesse dizer político no prefeituado, foi um golpe no povo. O povo esperava a paz, o povo viu o programa sendo retomado, o programa de pintor de limpeza estava sendo já retomado, o Pavimenta Mauá, em menos de 50 dias, a gente tinha entregado 2 ruas das 92 que estão previstas ainda esse ano. Né? O programa o Expresso Mauá já estava para ser marcado o retorno das linhas expressas de ônibus para a semana passada, até agora não foi retomado, e até agora não tenho notícia, né, se, como foi decretado através de um decreto público, eu então, quanto prefeito, do desconto de 30% da tarifa a empregados e empregadas domésticas. Hoje, já tem informações que algumas pessoas empregadas foram procurar esse direito na Secretaria de Transportes e acabaram achando as portas fechadas. O decreto está em vigor, lei tem que ser cumprida. Né? Se a lei não estiver em vigor e não ser cumprida, é crime de responsabilidade. Né? Mas a maior responsabilidade, independente judicial, é com o povo da cidade. Então é muito triste, eu sinto muito, né? Não sinto simplesmente pelo golpe político, que sim ou não acabei sofrendo, mas a cidade sofreu um grande golpe. Né? A cidade ainda procura um novo caminho, eu tenho certeza que o caminho vai ser pela justiça. Por isso que nós estamos aqui ao lado do Dr. Petlin, né, que preparou já a ação, né, com pedido de anulatória, com tutela de urgência, para que se possa corrigir o erro, né, que ocorreu, né, na Câmara Municipal, né, aonde acabaram tirando o nosso direito de exercer o nosso mandato através de um processo de vacância. Uma vacância que nunca aconteceu. Como eu disse já inúmeros colegas aqui, e não quero me tornar repetitivo, a vacância nunca, ela só ocorre quando há de livre e espontânea vontade do prefeito. Quando o prefeito realmente se ausenta da cidade sem comunicar à Câmara. E eu acabei estando ausente da cidade, não por minha vontade, mas sim por uma questão judicial. Eu estava impedido judicialmente de estar na cidade. E do contrário, que a Câmara Municipal e também a comissão disse, eu apresentei sim o meu pedido de afastamento, que teria que ser apreciado pela Câmara. Agora eu não posso ser julgado, né? A minha parte como prefeito eu fiz. Agora eu não posso ser julgado se a Câmara naquele momento acabou não apreciando o pedido. E além do mais também, muitas testemunhas que deveriam ter sido ouvidas no processo acabaram tendo seu direito negado. E vários pontos que tecnicamente o Dr. Petlin vai estar respondendo a toda a imprensa aqui, para que fique mais claro e transparente essa questão aqui. Quer dizer, terminando, quer dizer que eu acredito na justiça, acredito principalmente no Fórum da cidade de Mauá, da comarca de Mauá, que é composto por juízes responsáveis, idôneos, e o que eu quero que seja analisado aqui não são as notícias de Facebook ou chamado fake news, que são muitos, algumas páginas que não mostram a verdade, trabalham para grupos políticos. Isso não é levar a informação verdadeira. Fake news, ele tem que ser abolido, né? Aquelas páginas que simplesmente acabam atacando sistematicamente uma única pessoa, a população tem que realmente desconfiar. Ou então notícias de revistas e meios de comunicação que realmente não tratam da verdade. Eu quero que se analise e peço aos juízes da comarca de Mauá que analise o processo. Se houve vacância ou não, porque não houve vacância. Eu quero que seja analisado o processo. Tenho certeza que depois de distribuído, o juiz que realmente decidir, vai decidir tecnicamente. Porque isso aqui não é análise política, isso não é um processo político, é um processo técnico. Alguns vereadores, como
foi noticiado pela própria colegas de imprensa, diziam, estou analisando politicamente. Esse não é um processo político, ele é técnico. Houve vacância ou não? Houve vacância espontânea do prefeito Átila ou ele estava impedido judicialmente de estar na cidade? Esse é o grande ponto. E se a conduta da comissão realmente foi de forma idônea, responsável e clara. Esse é o ponto que tem que ser discutido. Então, quero crer aqui que a justiça vai ser feita por bem da cidade de Mauá, porque o povo de Mauá, com 65% dos votos válidos, elegeu um prefeito. Um prefeito que até hoje tem mais de 26,5% de intenção de voto para que na próxima disputa do segundo turno já hoje. Um prefeito que tem hoje, entre ótimo, bom e regular aqui, ultrapassando quase 57,5% de aprovação. O prefeito que trouxe uma faculdade de medicina para a cidade, dando direito ao trabalhador, o filho do trabalhador se tornar médico um dia na sua própria cidade, está trazendo mais uma faculdade, mais um polo da Uninove, já assinado e concluído. Dentro dos próximos dias, Mauá terá, a partir do segundo semestre, o prefeito do Expresso Mauá, o prefeito dos 100 novos ônibus, o prefeito do Wi-Fi na linha de transporte público gratuito, das mais de 130 ruas pavimentadas, o prefeito que inaugurou a primeira fábrica integrada de educação e cultura em toda a região da ABC e 3 escolas, o prefeito de 4 fábricas de artes, o prefeito do Teatro Municipal, o prefeito dos jovens, dos idosos, o prefeito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Como eu disse, recentemente no último programa que eu estive aqui, no RD, eu não sou o prefeito da classe A, eu sou o prefeito da comunidade, das pessoas, da classe E, D, C e B. Eu sou o prefeito de todos. Porque a classe A, ela governa para a minoria, eu governo para a maioria. E o que nós estamos vendo hoje ali é um governo que governa para a minoria, para a classe A. Porque quando se vai no posto de saúde, hoje no Hospital Nadine, não tem médico, não tem remédio. Aonde se paga-se e se quebra a ordem cronológica para pagar uma empresa, não de primeira necessidade, e se deixa faltar fralda, papel higiênico e remédio nas nossas unidades básicas de saúde. É isso que eu quero que se discuta. Esse é o governo que Mauá votou? Não é esse. Votou no governo eleito democraticamente pelo povo, foi o governo Átila 40. Então quero agradecer a todos pela atenção. Bom, boa tarde. A ideia aqui que o prefeito Átila pediu aqui para que a gente tenha uma ansiedade nos veículos de comunicação aqui da região, até porque foi dito da tribuna da Câmara, logo após o julgamento, de que seria ingressado na Justiça com relação à cassação e o decreto legislativo que tirou o prefeito Átila do governo de Mauá. Então nós hoje distribuímos uma ação judicial que tecnicamente é uma ação anulatória. Há um pedido de tutela de urgência, né, popularmente conhecido como liminar, né, tecnicamente pelo Código de Processo Civil é um pedido de tutela de urgência dirigido ao juízo de Mauá, que é o juízo competente para julgar essa questão. Todos aqui acompanharam a longa sessão de julgamento que se deu no dia da cassação, e praticamente toda a minha exposição e a do Dr. Carlos, que foi feita naquele dia, é a base desta ação. O que hoje nos move a ingressar com essa ação? A primeira questão é fazer essa separação, porque a Câmara Municipal, né, e o Poder Legislativo pode sim, dentro de um juízo político, cassar o membro do Poder Executivo. Isso está dentro do ordenamento jurídico, dentro da Constituição Federal. Tivemos aqui
o impeachment de 2 presidentes da República no país. E muito se fala que esse juízo político não cabe à interferência do Poder Judiciário. E é verdade, dentro do juízo político da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional, não deve ter uma interferência do Poder Judiciário, salvo, e aí que isso é importante, salvo quando há a ocorrência de fatos que tornem a defesa, que tornem a própria acusação fora dos limites estabelecidos dentro da própria lei. E o que se viu em Mauá foi justamente isso. O processo, e todos vocês que acompanham desde o início, aqui a imprensa regional, sabiam que ali se tratava do processo de vacância do prefeito em decorrência da prisão preventiva. Então, ali foi o limite estabelecido pela acusação. O prefeito ficou afastado por mais de 15 dias, ocorreu a vacância. Então, este foi o limite que se deu para todo o processo da comissão processante. E é com relação a este pedido que toda a defesa foi realizada. Só que o relatório da comissão, e que foi votado pelo conjunto dos vereadores no plenário, não tratou da vacância. Ele trata de outros 2 pontos que constam do decreto legislativo, mas que não foram objetos da defesa. Então, há, sem dúvida nenhuma, aí uma ilegalidade que cabe sim ao Poder Judiciário se debruçar. Então, nós não estamos mais falando de um juízo político da Câmara Municipal, e sim de uma ilegalidade. Há uma ilegalidade quando, no relatório final, se diz que o prefeito não pediu o afastamento e não informou o afastamento. Então, isso está expressamente escrito e assinado no relatório que foi votado pelo conjunto dos vereadores. Ocorre que, no próprio processo, existem sim 2 documentos assinados pelo prefeito, informando, pedindo ali que fosse deliberado o seu pedido de afastamento, e um segundo informando que ele não poderia mais ocupar o cargo de prefeito após o 16º dia de afastamento. Então isso não foi levado em consideração, e ao contrário, o relatório foi expresso ao dizer que esses documentos nunca existiram. Outro ponto que consta do relatório votado e que dá base à cassação do prefeito Átila diz respeito de que ele fez, por meios escusos, a impossibilidade da vice assumir. Só que, conforme se extrai também do processo administrativo, há um livro de transmissão de cargo em que a prefeita, hoje, a Laide Damo, assinou e iniciou, e a imprensa acompanhou no 16º dia. Ela estava lá em exercício, exonerando os secretários anteriores, limitando essas políticas públicas que o prefeito acabou de mencionar. Então, ela de fato exerceu. E o próprio depoimento dela é claro em dizer que efetivamente ela exerceu o cargo normalmente, sem nenhum empecilho. Então há de fato uma ilegalidade no relatório votado, também quando diz que o prefeito se utiliza de mecanismos que impediram a posse da vice-prefeita no cargo de prefeita interina naquela oportunidade. Então não estamos aqui, não estamos socorrendo do Poder Judiciário para que ele interfira no juízo político da Câmara, e sim que ele interfira na ilegalidade dos atos que decorreram da cassação do prefeito Átila. Então, acho que isso é importante deixar bem fixado. Fora isso, outro ponto que parece significativo para que a Justiça de Mauá
possa analisar é se, com a reclamação que o Supremo Tribunal Federal julgou procedente, que disse que esta segunda prisão é ilegal, e ao ser ser considerada ilegal essa prisão, todos os seus atos são nulos, como que se pode a Câmara julgar que o prefeito estava afastado, sendo que é uma decisão judicial dizendo que, olha, este afastamento foi ilegal. Então, se ele foi ilegal, ele deixou de gerar efeitos jurídicos. É óbvio que, né, no sistema da vida, o prefeito não podemos ter uma máquina do tempo, voltar e ele refazer esses dias. Mas do ponto de vista jurídico, é como se isto não tivesse acontecido. Somente a justiça tem esta possibilidade de retroagir no tempo e alterar alguma coisa que aconteceu lá atrás. Então, né, se é impossível para nós aqui, seres mortais, voltarmos no tempo e mudarmos uma determinada situação, porque isso é impossível, mas do ponto de vista judicial não. É possível sim que se anulem decisões e elas não tenham um efeito naquele determinado período, ainda que no passado. Ao nosso juízo, quando o ministro Gilmar Mendes decide na reclamação e estabelece que houve uma ilegalidade na prisão, ela deixou de gerar efeitos. Então, se ela deixou de gerar efeitos, não é possível se caçar o prefeito porque estava preso neste período, né? Me parece uma decorrência lógica do que efetivamente aconteceu. Então esse também é outro elemento que nós estamos trazendo para apreciação do Poder Judiciário, que, repito, não trata do mérito político da questão, e sim de questões legais, questões que estão dentro do ordenamento jurídico. Fora isso, há uma reclamação no que diz respeito à ampla defesa e o contraditório, mas me parece que as teses que são mais fortes e que ainda não foram apreciadas em nenhum instante pela Justiça de Mauá é justamente essa, que o relatório final que foi votado, e é ele que dá base ao decreto legislativo que caça o prefeito, é eivado de ilegalidades, inclusive com notícias inverídicas, que o próprio documento do processo contradiz o relatório, e que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declara ilegal esta prisão, e por isso ela não pode decorrer nenhum efeito que prejudique aquele que foi injustamente, teve a sua liberdade injustamente retirada. Então acho que esses são os dois principais pontos da nossa peça. A peça vai estar à disposição de todos vocês, ela é bastante extensa, estamos falando aqui de 63 páginas, então temos aqui um mini livro, e os vereadores estão acostumados, eles leram bastante naquele dia, então eles estão habituados agora com a leitura, mas, enfim, brincadeiras à parte, a distribuição foi feita na data de hoje, vamos aguardar o posicionamento, né, do juiz, que será distribuído, terá uma distribuição livre, a dizer que qualquer um dos juízes de Mauá poderão se deparar sobre esse tema. Vamos aguardar que ele, né, defina inicialmente esse período de tutela de urgência, né, para ver se estabelece desde já a cassação do decreto legislativo, para que aí nós possamos, enfim, retornar o prefeito ao lugar que a população de Mauá o colocou. Mas demora esse tipo de julgamento, esse tipo de concessão de liminar? Em tese não, né? Eu imagino aí que ao distribuir o feito,
o juiz deve demorar aí de 48 a 72 horas para se manifestar sobre esse pedido de tutela, de urgência. Petrin, você disse que a ideia não é pedir interferência do Poder Judiciário no mérito da questão, no processo político, e sim para reverter algumas ilegalidades. Isso. Mas pelo menos na Justiça de Mauá não é assim que a Justiça de Mauá pelo menos se comportou. Inclusive houveram pelo menos 2 decisões que a Justiça entendeu que era sim interferência no processo político e que isso se dava só dentro da Câmara. Por que agora vai ser diferente, a defesa entende? Porque naquele momento nós estávamos discutindo e ela se debateu dizendo na questão da produção das provas, né? E aí o entendimento da Justiça de Mauá que ali era o mérito, também faria parte do mérito. Os vereadores poderiam ser testemunha ou não, sendo eles julgadores. Respeitamos a decisão do juiz de Mauá, mas houve dentro dessas um posicionamento divergente do desembargador, que suspendeu uma das comissões sob esse argumento, inclusive das testemunhas. Então, a dizer que, ainda com toda a sabedoria dos juízes de Mauá, há entendimentos diversos. As derrotas na Justiça de Mauá e essa vitória que foi importante no TJ, que é em segunda instância, faz a defesa pensar ou imaginar que possa, de repente, em primeira instância, não conseguir êxito e, de repente, só obter esperança na segunda instância? Ou vocês ainda estão... mas ainda só para terminar de responder a sua pergunta anterior, porque qual é a diferença desse processo? É que agora a primeira dizia respeito às ações que nós ingressamos anteriormente, dizia respeito à possibilidade de oitiva de provas, né, da formulação da prova. Essa é de um relatório final que diz claramente que o prefeito não solicitou. Nós estamos dizendo assim, olha, o documento está em folhas tais. Então ele solicitou? Sim. Tem o documento? Sim. Que a Câmara fala que não. Mas está no processo, e depois é que vocês vão ler, está lá o número da folha, inclusive, que está. É grave isso, né, Petrin? Aí diz mais uma vez, olha, ele impediu a prefeita, então vice-prefeita, de assumir. Mas isso era o objeto? Veja, como se discutiu vacância, né, então isso que também é bastante que nós reclamamos ao Poder Judiciário, que o processo que aceitou falava de vacância, ele deixou. Ao longo da instrução processual isso foi sumindo, porque de fato é um absurdo caçá-lo pela vacância. Então o processo foi se reorganizando, se remodelando para que se achasse uma outra decisão. Só que sob essa outra decisão que ela foi colocada, não se deu a direito da defesa. Nós nunca tratamos dos outros temas que fossem fora da vacância, que este é o objeto da representação, né? A representação do Davidson, lá do PSL, dizia dois pontos. O prefeito se ausentou do município por mais de 15 dias e ele perdeu a governabilidade. Então, esses 2 pontos. A comissão afasta a questão da governabilidade. Fala, não, de fato, não há que se falar em governabilidade, isso não é matéria jurídica. Mas existiu a vacância, então há a vacância. E aí nós fomos fazendo toda a construção de que, olha, cadê a vacância? Se a vice-prefeita assumiu, se não tinha a vontade dele, se a decisão da Câmara sequer produziria qualquer outro efeito, porque se a Câmara falar assim, olha, não aceitamos que você se afaste, o TRF não soltaria o prefeito. Então ela não teria nenhuma produção concreta de alteração fática daquela situação da prisão preventiva. Então, nesse aspecto, não há um juízo político, há um juízo sobre documentos, sobre o que se disse no relatório final e sobre o que está no processo. Por isso que nós estamos esperançosos, inclusive com os juízes de Mauá, né, que são preparados tecnicamente e que vão poder, né, dentro de um olhar técnico, dizer o seguinte, olha, pera lá, ele foi cassado sob esses argumentos.
Mas esses argumentos, né, para a defesa são argumentos falsos contra a própria documentação que está no processo administrativo, né, no processo, na comissão processante, no processo que gerou a cassação. Então, por isso que são temas distintos, né, as liminares que foram negadas anteriormente com esse novo pedido. Petrinho, você disse que eles mentiram na questão da vacância, que o prefeito avisou para a Câmara que não poderia retornar ao cargo antes dos 15 dias que a lei disse, e os documentos foram apresentados na sessão de cassação, vocês leram, foi lido pelos vereadores e tudo mais. Por que vocês não chamaram na época para depoimento o Ademir Jacobucci, que era o então presidente na época e tinha levantado a sessão levante do dia 26 de dezembro? Porque, num primeiro momento, esse que é o ponto importante, Carlos. Num primeiro momento, era somente com relação à vacância, o fato dele ter se ausentado do município. E aí a discussão da defesa foi o seguinte: ele tinha poder de decidir sobre este afastamento ou não. Então estava centrado ali. A mudança se deu no relatório final. É isso que nos incomoda, é isso que nos tira o direito da ampla defesa. Em nenhum momento foi falado sobre isso, foi direto no relatório. Foi somente no relatório final. O relatório que faz a aceitação da denúncia trata só da vacância. Então vejam vocês, né, só para a gente poder rememorar. É lido na sessão aquelas 8 denúncias, salvo o melhor juízo, eram 8 denúncias, admite-se a do Getúlio, que era presidente do PT, rejeita-se todas as demais, que tinham a ver com a Operação Trato Feito e com a prisão em si, por quebra de decoro, e aceita-se a última do Davidson, então presidente do PSL, que dizia da vacância. Então foram essas 2 denúncias aceitas. O prefeito é intimado para apresentar a defesa. Apresenta a sua defesa, a comissão faz um relatório, as 2 comissões fizeram 2 relatórios e levaram para apreciação do plenário da Câmara. E o plenário da Câmara, olha, é o caso de prosseguimento. Até então, e aí nossa defesa já estava colocada com as testemunhas, o que se tinha era simplesmente vacância. Nesta em especial, que foi inclusive objeto de análise depois do plenário de aceitação ou não, vocês se recordam disso. O que mudou foi no relatório final, porque senão, sem dúvida nenhuma, chamaríamos o Ademir, chamaríamos e tentamos chamar outros vereadores, eles se recusaram a participar como testemunhas. Então, justamente por isso, nós não tivemos condições com a mudança do que se tem no pedido inicial com a decisão final, de poder fazer uma defesa adequada ao que se decidiu no final. Por isso que se fala que a petição inicial, é um termo juridiquês aqui, que a petição inicial põe limites à lide. Ali, é sobre aquilo que foi pedido e o que deve ser julgado. Não pode ser julgado abaixo do que se pediu, nem acima do que se pediu. E nem fora do que se pediu. A petição inicial dá o limite daquilo que vai ser daquilo que vai ser julgado. Eu não posso aqui, numa ação de despejo, que eu peço só o despejo, o juiz falar o seguinte: olha, então nós estamos te despejando, estamos te cobrando aqui os aluguéis e estamos dando a guarda da sua filha para sua esposa. Espera lá, ele não se defendeu sobre a guarda da filha, não se defendeu sobre aluguéis, se defendeu só sobre o despejo. Um exemplo aqui é absurdo, mas só para a gente poder situar o que é isso do ponto de vista jurídico. Então, a nossa reclamação é justamente essa. O pedido era exclusivamente da vacância. A decisão foi fora disso. E aí, nos parece, com o devido respeito, que cabe sim ao Poder Judiciário fazer essa análise. Fazer essa análise de fato extrapolou o que foi pedido ao que foi decidido ao final. Só queria saber do prefeito. Prefeito, essa semana não, foi no final de semana passada, a Câmara já te cassou, por maioria dos votos. Ainda assim, mesmo tendo te cassado,
o presidente da Câmara e o relator do outro processo que tinha sido barrado pelo TJ entraram com um subprocesso naquela reclamação, naquela petição que a própria defesa de vocês entraram, que o TJ barrou, pedindo para que dê seguimento para te julgar, mesmo já tendo te julgado. Como é que se houver essa insistência da Câmara, mesmo já tendo tomado uma decisão política, enfim, e tendo te cassado, insistir em uma outra denúncia, que pode não resultar, na verdade o resultado já aconteceu, né? Por que o senhor acha que a Câmara está insistindo nisso? Mas deixa eu complementar. Você acha que eles também consideram que essa denúncia que foi aprovada é frágil e vocês vão conseguir derrotar na justiça? Em primeiro lugar, lógico, quem pode responder juridicamente é nossos advogados na questão jurídica, né? Veja bem, eu lamento a decisão da Câmara Municipal, lamento pela cidade, né? Lamento principalmente para o povo que está sofrendo muito com essas indefinições, né? Hoje nós estamos vendo aí a população de Mauá aí, a cidade totalmente dividida. Hoje, um pouco menos. Hoje eu posso dizer que a cidade hoje, mais de 60%, hoje, principalmente, quer e busca e torce e ora pelo nosso retorno. Mas por que o senhor acha que a Câmara está insistindo num processo que já, pelo menos em tese, foi superado? Essa é uma pergunta que pode ter que ser respondida pelo presidente da Câmara e pelo vereador Jotão, que foram as duas pessoas responsáveis por estar impetrando, renovando esse pedido. Junto... O senhor não tem essa visão que, por exemplo, que a Gislaine falou, de que eles têm esse entendimento de que o que eles votaram em cima disso que eles te caçaram é uma questão frágil e que por isso eles possam estar se calçando de repente de uma nova denúncia? O senhor tem essa visão? Em primeiro lugar, eu não tenho essa visão, eu tenho certeza que hoje o processo que gerou a nossa cassação de mandato, ele é totalmente ilegal. Né? E a Câmara tem noção disso? Como já foi explicado aqui, bem detalhado pelo nosso advogado, Dr. Leandro Petrin. Aonde estamos baseado que não houve a vacância. Ali foi feito ali um julgamento político. Um julgamento político, não um julgamento técnico, como ele deveria ser. Eu tenho certeza que a Câmara de Mauá é composta por vereadores competentes que sabem disso. Talvez por isso tenham entrado. Sabem muito bem disso. Eu tenho certeza que acredito, volto a dizer, acredito na justiça. Nós vamos estar voltando, vamos terminar a obra aí, que Deus me deu a oportunidade de começar, nós vamos terminar. E se o senhor passar por outro processo de impeachment? Qual o processo de impeachment? Esse que a Câmara está insistindo. Esse que eles estão insistindo. Um processo de impeachment onde tem que ser, o que pode ser reaberto, né, é realmente contando o período corrido para que as testemunhas sejam ouvidas. Mesmo sabendo que você tem a Câmara hoje contra você, Átila, suponhamos que você volte, como é que seria isso para você? Em primeiro lugar aqui, eu preciso da Câmara Municipal. A Câmara é um instrumento legal, eleito pelo povo como eu, para que realmente ajude a cidade realmente a governar, né? Ajude realmente a cidade a evoluir em todos os seus programas. E eu tenho certeza que a Câmara era composta principalmente por pessoas, por homens. Né? Mas como é que você reverteria isso? Você começou seu mandato muito bem, você tinha praticamente a maioria, a totalidade da Câmara. Hoje a Câmara está virada, eles foram praticamente quase 16 votos contrários a você. Você voltando a governar, como é que seria essa relação? Como é que você restabeleceria isso? A relação tem que começar através do trabalho, né? Nós vamos demonstrar através do trabalho e vamos recuperar toda essa confiança que a Câmara sempre teve. Você acredita nisso? Eu acredito piamente, porque nossa gestão é uma gestão de trabalho, uma gestão em construção. E eu tenho certeza que os vereadores vão reconhecer, porque os vereadores, eles ouçam o povo. E se os vereadores tiverem os ouvidos voltados para o povo, eles vão estar ao nosso lado. Caso você não consiga reverter essa cassação, no ano que vem, você já pensa em lançar algum nome, já que você está inelegível? Não, nós estamos pensando e temos certeza e confiança na justiça que nós vamos reverter. Por isso que não houve nenhuma discussão do nosso grupo em pensamento de novos nomes, em alternância, principalmente de apresentação do novo modelo político para a cidade.
Nós temos confiança plenamente que nós vamos estar revertendo, até porque, né, como haja visto aqui explicado pelo nosso advogado Leandro Petrin, né, nós comprovamos aqui todas as alegações, né, que foram colocadas através do relatório final. Né? Tudo que foi colocado pela aprovação do relatório final está dentro da nossa apelação. Né? E eu tenho certeza aqui que basta os juízes lerem, e são competentes para isso, e buscar nas folhas realmente corridas, e as folhas aonde estão as grandes dúvidas, vai estar aprovada, nós vamos estar demonstrando as provas que realmente a vacância é considerada legal. Petrin, corre o risco do outro pedido de impeachment, o Átila ser julgado? Corre o risco disso acontecer? E só para completar, se voltar para a Câmara esse processo, eles conseguirem na Justiça o retorno nesse processo de quebra de decoro, ele volta direto para o julgamento ou tem que retornar em algum outro ponto anterior? Primeiro precisamos aguardar a decisão do juiz. Ele suspendeu a tramitação, então ela está suspensa, porque ele viu ali que de fato tinham argumentos jurídicos que precisam ser melhor analisados. Ao julgar o mérito, ele vai determinar, olha, não ocorreu nada, pode-se continuar. Então o processo prosseguiria normalmente. De fato, aqui, embora eu tenha visto no primeiro momento um perigo aqui, um cerceamento de defesa, mas no mérito entendo que não exista, então o processo continua. Olha, não, há esta ilegalidade, então esta ilegalidade precisa ser suprida. Ou não, é tudo nulo que foi feito. Então, aí precisa aguardar a decisão dele e a decorrência da continuidade ou não dessa segunda comissão processante vai ser com base no que o Tribunal de Justiça vai decidir. E aí, no caso do retorno, por exemplo, eles teriam só 5 dias para sanar tudo e fazer um novo julgamento, seria isso? Penso que sim. E você acha que o juiz pode se influenciar nesse processo de cassação? Como assim? Ele pode ser influenciado, olha, volta, ele deixa voltar para plenário, baseado nessa outra cassação? Você acha que ele... Não, os juízes, eles se atêm ao que está no processo. Né? Não penso aqui que o Poder Judiciário vai buscar outros elementos extra altos para tomar decisão. Então, cabe ao juízo olhar ali o que está no processo, ao que foi pedido e decidir naquilo que foi pedido. Mas existe então a possibilidade desse processo voltar a plenário, então, a qualquer momento. Sim. Certo? Será que a gente pode dar uma olhadinha nesse processo? Você tem o PDF?